Salve! Bem-vindo, de certa forma, ao segundo episódio, assim, né? Vamos dar sequência, basicamente, aos meus pensamentos e certas ideias que eu tenho. Como tu viu no título, né? O tema desse vídeo é vergonha. Por que ela é o veneno dos sonhos? Um título meio profundo, assim, bem filosófico, sabe? Por que eu pensei sobre isso, né? De onde é que veio essa minha ideia? Basicamente, hoje eu estava conversando com um amigo meu, né? E aí, um assunto se tornou esse, sabe? Como que aquilo que a gente às vezes produz, né? Aquilo que a gente, né? O nosso serviço, o quanto que eu me orgulho dele ou não, o que eu penso a respeito daquilo que eu produzo, daquilo que eu entrego. Outro dia eu estava atendendo um paciente e o assunto se tornou... Ele trouxe a seguinte afirmação: parece que às vezes eu sou um chefe muito ruim para mim. E isso tem, de certa forma, a ver com quem a gente imagina sobre si mesmo. Às vezes onde a gente quer chegar. E essa distância sobre aonde se está, para onde se quer chegar, faz com que surjam esse tipo de afirmação, assim, sabe? E até uma pressa também para que a mudança aconteça logo. Então o erro acaba sendo muito pesado. Não se pode falhar. Eu estou muito cansado de onde eu estou e eu quero chegar logo aonde eu preciso, onde eu gostaria de estar. Só que o tamanho da crítica sobre si mesmo se torna tão elevado que se paralisa. É como se o peso para se tomar alguma atitude se tornasse muito sério. E eu acho que isso principalmente acontece por causa dessa tensão, vamos colocar assim, dessa distância, como eu comentei, da onde se está e aonde se gostaria de se estar. Só que enquanto não se quebra esse padrão, essa dinâmica, toda a atitude se torna muito crítica. Porque se deseja uma mudança rápida e que na verdade não existe e nunca acontece dessa forma. A mudança ela acontece por frequentemente, por diversas vezes, tomar uma pequena atitude na direção daquilo que se deseja. E por que é uma pequena atitude? Porque com uma pequena atitude se comete um pequeno erro. É um erro no meio de um processo. E se torna mais aceitável errar. Por exemplo, acabei de criar um vídeo, como eu comentei para vocês, onde eu falei, sei lá, durante 20 minutos. E eu deletei o vídeo porque, como eu disse, haviam certas falhas em que eu não queria reproduzir, sabe? Tá leve, né? Não é uma coisa tipo assim, meu Deus do céu, eu não vou conseguir chegar onde eu quero porque eu tô cometendo erros. Não, o erro ele vai fazer parte. É preciso se conformar com ele. Eu acho que essa palavra é muito boa. Eu trago outro exemplo também, e isso tem a ver muito com essa questão, né, que eu trouxe no início, da onde que veio a ideia da vergonha e como que ela está relacionada a quem a gente pensa que é. A gente pode dizer assim que durante grande parte da vida a gente foi moldado de certa forma, sem questionar isso. E essa é a grande parada, sabe? Por não ter se questionado, foi se aceitando certas coisas
que acabaram ou que acabam, de certa forma, nos impedindo de chegar onde a gente quer. Por exemplo, por que se sente vergonha? Vergonha é um sentimento de, vamos dizer, medo, sabe? Medo de ser julgado, medo de se sentir julgado. Tá, mas julgado por quê? Talvez porque aquilo que se fez não é tão bom aos olhos dos outros. Por isso que na maioria das vezes, essa vergonha, esse senso crítico, ele vem muito mais de nós mesmos. Eu me critico por aquilo que eu produzo, do que realmente acontece dos outros. Pode ser que os outros, considerem aquilo que se fez, vamos colocar um serviço de ótima qualidade. Só que se tu não parar para pensar nisso, que realmente os outros podem gostar daquilo que foi feito por nós, o único ponto de referência passa a ser nós mesmos. E como eu comentei, com aquelas críticas que foram sendo construídas ao longo de toda a vida. Uma vez eu atendi um paciente que ele veio porque ele queria tratar a procrastinação. Ele era alguém que procrastinava muito e tinha um senso de perfeccionismo muito elevado. E aí a gente começou a investigar a história dele e por que talvez ele se sentisse da forma como ele se sentia, invalidado, crítico, de pouco valor. E a gente pode dizer que certas famílias vão modelar isso. Uma família, aquela família que diz o seguinte, não fizesse mais que a tua obrigação. Não. Ou se tirou 7, tinha que ter tirado 10. Nunca existe um bom o suficiente para ser amado. E aí isso manda uma mensagem para uma criança que está em desenvolvimento, de que os meus pais nunca vão me amar porque eu nunca sou bom o suficiente como eles gostariam. E como eu comentei, por não se questionar essas coisas, esse indivíduo leva essa visão de mundo para todas as outras relações que ele tem. E quando se faz esse processo de reflexão, meio que é uma possibilidade de se libertar dessa crença, daquilo que a pessoa acredita de ser um fracasso, de ser inadequado, de não ter valor, de não ser amado. Não é um defeito meu ser assim, é que diante das relações que eu tive no passado, eu aprendi a ser assim. E aí meio que surge uma oportunidade de mudar isso. Como eu gostaria de ser visto pelos outros? Como eu gostaria de me relacionar com aquilo que eu faço? Por sinal, aqui já, falando, me sinto muito mais confortável com esse vídeo que eu estou fazendo agora do que com o vídeo que eu fiz antes. Apesar disso aqui também ter as suas particularidades e os seus detalhes que eu acho que eu vou melhorando. Os erros que eu cometi, eu já não estou cometendo tanto. Eu estou evitando me reafirmar na minha própria fala. Eu acho que para finalizar isso, para finalizar esse vídeo, a gente vai falar, tem um programa que eu escuto aqui no Sul, que ele chama Pretinho Básico. E várias vezes se fala sobre os espectadores, quem escuta a rádio, fala sobre o quanto que o trabalho deles, o programa, ele faz bem para as pessoas. Os espectadores, quem escuta eles, fala da importância deles na vida, sabe? E é muito interessante, porque eu já percebi isso, que eles não, de certa forma, não tinham essa pretensão, ou eles não tinham noção do tamanho da importância dele da vida dos outros, sabe? Porque o programa é um programa para ser descontraído, um programa para te fazer rir. E aí quando eles recebem essas mensagens de carinho, vamos pôr, é meio que um choque para eles, assim,
Do gênero que, tipo, eu não imaginava que a minha presença e a minha fala e o meu ser fazia tão bem para os outros como me é dito, me é mostrado. E esse paciente que eu tive, até por sinal, retomando, né, o assunto, parte do tratamento, vamos botar assim, parte de reescrever essa crença a respeito daquilo que ele fazia, daquilo que entregava, foi que ele recebesse, de certa forma, ou pedisse um feedback dos clientes dele, para ele perceber, mesmo com os defeitos, mesmo com as falhas que só ele podia identificar, porque ele foi quem criou, né, o trabalho, de certa forma, né, o produto, ainda assim, os clientes dele simplesmente estavam muito satisfeitos. E a gente reuniu algumas evidências sobre isso, né, de forma que uma visão do outro sobre ele pôde, de certa forma, acalmar ele. Não era tão necessário um perfeccionismo que ele colocava sobre si para que os outros se sentissem satisfeitos com isso. E isso meio que foi aliviando a tensão que ele colocava sobre ele mesmo. Esse é o vídeo de hoje. Até a próxima. Curte e te inscreve aí. Um abraço.